extensa, mas ela é bem pontual. Você vai poder sair daqui lembrando de tudo aquilo que eu preguei. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, nós vamos ler o versículo de número 9 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 9 a seguir, diz assim: e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, o qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com as artes mágicas. Mas como crescem em Felipe, e que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizaram tanto homens como mulheres. Preste atenção agora. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, e dizendo: dai-me também a mim este poder, para que sobre aquele a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte e nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Termino agora. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias os samaritanos anunciaram o Evangelho. Quem quer ouvir a voz do Senhor, diga: fala, Deus. Esse texto ele é revelador, porque se nós olharmos de maneira superficial, simplesmente observando 5%, a teoria do iceberg, aquilo que aparece, nós vamos tomar posse da ideia de que Simão teve uma conversão impactante, porque o texto bíblico vai revelar que ele está em uma cidade em que Deus está fazendo um movimento. Se você ler versículos anteriores, vocês vão perceber que Felipe desce a Samaria, e quando Felipe desce a Samaria, a pregação dele não é constituída em outra ideia senão sobre Jesus. O versículo de número 5 do capítulo 8 diz que Felipe anunciava a Jesus Cristo, e por meio da pregação cristocêntrica, a Bíblia diz que a multidão ouvia atônita e prestava atenção às palavras e os sinais que eram feitos. A Bíblia diz que os doentes eram curados, as pessoas cativas eram libertas. E o versículo de número 8 do capítulo 8 diz assim: e houve grande alegria naquela cidade. Sempre que há um movimento, as pessoas se aproximam, são atraídas, e por horas elas entram no nosso movimento.
elas recebem jargões, começam a repetir a nossa fala, e nós já rotulamos esta pessoa como alguém que se converteu. Claro que converter alguém não é papel do pastor, é tarefa do Espírito Santo. Atos capítulo 14 diz que enquanto o apóstolo pregava, o Senhor abriu o coração de Lídia. Queira Deus que enquanto eu pregue, Deus abra o coração de alguém aqui esta noite. Só que enquanto o mistério está acontecendo, o movimento está acontecendo, ali naquele lugar tem um homem famoso, o nome dele é Simão. Simão é o centro das atenções. Simão é conhecido como o poder de Deus, a virtude. O texto diz que ele é a personagem mais conhecida. Simão, ele é alvo de admiração. Eu creio que os pais passavam com os filhos e eles projetavam dizendo: um dia você vai ser igual a Simão, porque Samaria tinha problemas. Samaria era rotulada como uma terra de rebeldes, havia segregação racial, ninguém queria se envolver com os samaritanos, havia preconceito. Alguém chegou a rotular como a terra da prostituição. Então, em uma terra que é rotulada de maneira negativa, tem um homem que se destaca, ele é motivo de inspiração. Mas algo novo está acontecendo na cidade, como algo novo está acontecendo em Catalão. Deus está manifestando a sua glória, batismo com o Espírito Santo está acontecendo, libertações estão sendo feitas e visível diante dos nossos olhos. Simão, ele olha, e o texto começa a usar umas expressões que eu anotei e achei interessante. O texto diz no versículo 13 do capítulo de número 8, que Simão, ele vê as manifestações. Quando Simão, ele vê as manifestações, então a Bíblia diz que em segundo lugar, ele creu e logo foi batizado. Ver as manifestações é um nível, crer é outro, e ser batizado é um nível público da confissão de fé. Quem olha para ele diz: este é crente mesmo, porque ele vê Deus usar o evangelista, e agora ele crê, e não bastava crer, ele não tem medo de manifestar a sua confissão pública. Ele diz: eu quero ser batizado. E logo depois que ele é batizado, o texto bíblico vai dizer que além de ser batizado, ele fica de contínuo com Filipe. Gente, quem não quer um discípulo assim, pastor? Vem para a igreja, cheio de amarras do mundo, daqui um pouco aparentemente abre mão daquelas coisas, confessa Jesus publicamente, quer descer as águas e ainda liga para o pastor dizendo: precisa de alguma coisa, eu estou aqui. E aí, eu quero ser discipulado. De maneira sorrateira, superficial. Ele é o protótipo do crente que nós precisamos. Ele está ali dizendo: quero ficar do lado do meu pastor. Aí quando o texto diz assim, que ele vê as manifestações, esta expressão, pastor, ver as manifestações, não significa que ele simplesmente pôs atenção na imagem. A expressão viu as manifestações significa que o que ele viu causou uma vibração na sua alma. O que ele viu abalou a sua estrutura emocional. O que ele viu tocou no pano de fundo da sua crença. E então quando ele vê e ele é ativado, o texto diz que além de ficar de contínuo, ele diz que também quer ser usado por Deus. O discípulo perfeito, ele quer ser usado por Deus. Ele diz: eu quero esse mesmo poder, eu quero ser usado da mesma maneira. Deixa eu fazer uma pergunta: tem alguém que quer ser usado por Deus de maneira extraordinária? Ele diz: eu quero ser usado por Deus, eu quero olhar para Filipe, ser usado que nem ele. Daqui um pouco vem Pedro e João. A missão de Pedro e João é uma missão gostosa. Não era pregar, era chegar e dizer: receba o Espírito Santo, porque eles já criam. Agora era hora de alguém ministrar o Espírito Santo. Escute, tem hora que é para pregar, mas tem hora que é para ministrar o Espírito Santo. Eu queria que você dobrasse atenção, porque a minha mensagem é forte, porque não é só você que está assistindo, alguém mais de longe está assistindo. O Espírito Santo garantiu ao meu coração
coração, que ele vai dar uma experiência forte para alguém aqui. Se você ler o livro de Gutierrez Júnior da CPAD, ele diz que a chave hermenêutica do pentecostalismo não é só o conhecimento, é a experiência com o Espírito Santo. Eu garanto para você, pela autoridade do céu, que o Senhor vai te dar uma experiência palpável esta noite aqui. Ele vê. Não bastava isso, pastor, ele tem uma atitude que poucos crentes têm. Ele abre a carteira, numa linguagem simbólica, e diz: eu quero dar dinheiro, eu quero abençoar esse ministério. É pecado ofertar quando você admira um ministério? Claro que não. Mike Murdock já chegou a dizer que a unção que você admira pode atrair, que você praticando o princípio da honra, você traz sobre você o que você está honrando. Jesus falou disso. Quem dá água a um profeta recebe galardão de profeta. Então ele está ali. Só que olhe para cá, o nosso Deus não se ilude com emoções. O nosso Deus, ele conhece as motivações. Você lê o Antigo Testamento, a Bíblia diz: não adulterarás. O Novo Testamento, Jesus, ele vai agora nos levar numa perspectiva interior. Ele diz: quem olha cobiçando já adulterou. A Bíblia diz em Provérbios 4:26: guarda o teu coração, porque nele estão as saídas da vida. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então quando alguém ora, quando alguém adora, o Senhor não se ilude com as suas lágrimas. O Senhor vai dentro do coração, porque o mesmo Deus que mandou sacrificar é o mesmo Deus que diz em Isaías capítulo 1: eu estou farto dos vossos sacrifícios. Porque alguém pegava um cordeirinho, pastor, ele cumpria todo o ritual. Eu já ouvi um teólogo dizer isso aí. Ele cumpria todo o ritual do sacrifício pela expiação do pecado. Mas alguém chegou a dizer que ele pegava o cordeirinho e levava com as patas amarradas, largava do lado da tenda da prostituta, entrava na tenda, se prostituía, pois ele já tinha premeditado o pecado e já tinha reservado o sacrifício. Não há remissão de pecados sem arrependimento. Esta noite o Espírito Santo me dá autoridade para dizer: a obra de Deus vai ser completa na sua vida, a obra de Deus vai ser extraordinária na sua vida, a obra de Deus vai ser palpável na sua vida, porque Deus começa pelo lado de dentro. E o Senhor olha para as nossas motivações. E qual é o perigo da falsa conversão? É que o engano trabalha em dois níveis. Primeiro nível direto da parte do diabo. Olhe para cá, Apocalipse capítulo 12 compara o diabo como um dragão. E eu tenho um capítulo nesse livro que dedico explicando isso. Um dragão é um animal estranho, um animal exótico que tem asas de águia, patas de leão e cauda de serpente. Asas de águia fala da sua agilidade, as patas de leão fala do seu poder e da sua força, mas a sua cauda de serpente fala da sua sagacidade. Quando Paulo escreve, isso aqui é muito forte, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz no capítulo 11 assim: suportai-me na minha loucura. Outra vez vos digo, me aguente um pouquinho mais, porque a minha loucura tem um fundamento. E qual é? Eu estou fundamentado na responsabilidade de apresentar uma noiva virgem ao seu esposo, a saber, a Cristo. E aí ele diz: eu tenho medo de que da mesma maneira, quem? A serpente, olha a serpente, olha a cauda do dragão. A serpente enganou Eva. Escute aqui, a serpente enganou Eva lá no jardim. O vosso entendimento seja corrompido. Aí ele explica, e ele fala de algo que é um fatalismo para nós. Ele diz que se o entendimento é corrompido, nós somos levados, está na Bíblia em Coríntios 11, a crer em outro evangelho, a crer em outro Jesus e a receber outro Espírito. Tem gente dentro das igrejas que não crê no mesmo evangelho, não adora o mesmo Jesus e não recebeu o mesmo Espírito. Esse é o primeiro momento do engano. O segundo é o que o apóstolo Tiago diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. O problema não é simplesmente ser enganado pelo diabo. O problema é criar uma ideia utópica e se auto-sabotar pelo próprio engano criado pela nossa mente. Eu recebo a autoridade do Espírito, pastor, para dizer que Deus vai quebrar a nuvem do engano da mente de alguém, porque se a trombeta tocar em um abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados. Deixa eu ver quem crê nesta palavra.
glória, oh glória. Lembra do texto do Evangelho de Mateus? Quem ouve estas minhas palavras e pratica, eu comparo a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as chuvas e deram de ímpeto contra ela, mas ela permaneceu. Mas o homem que ouve, ó, o verbo, nos dois contextos está, a palavra e não pratica, compara alguém que construiu, ó, o verbo no mesmo, nos dois contextos, o construir, construiu a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos e as chuvas e deram de ímpeto contra ela, e foi grande a sua ruína. Porque nós temos um grupo de desigrejados, porque nós temos gente que não congregam. Tem dois fatores que fundamentam essa ideia. Primeiro, porque nunca se converteram e é possível. Segundo, porque ainda não amadureceram. Gente que tem ideia de crente, mas não se converteu, dá problema. E crente que é verdadeiro, mas não amadurece, ele é um problema para os outros solucionar. Eu creio que hoje, Espírito Santo me ajuda, Ele vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Ele vai dar do seu Espírito sobre nós. A falsa conversão. Lembra do texto? Os dois estão construindo, os dois estão ouvindo. Mas em que hora se vê quem de fato se converteu? Na hora que a coisa fica arrochada, na hora que a coisa se aperta, na hora que o vento vem. Porque enquanto o vento não soprar, ninguém prova que é crente, ninguém prova que nasceu de novo. Porque Jesus é bom demais, eu saio só no lucro em servir a Ele. Mas não há verdadeira fé que não me exponha em região de risco. A verdadeira fé, ela te coloca em situações de risco. Se a sua fé não lhe expõe a risco, não é fé, é fideísmo, é fé na fé. Deus não quer que você tenha fé na fé. Paulo escreveu aos Colossenses que a verdadeira fé tem Jesus Cristo como centro. Deixa eu ver quem tem Jesus como centro. O que aconteceu com Simão? Simão aparentemente se converte, olhe para cá. Mas Simão, pastor, ele somente trocaria a ferramenta de trabalho. Ele deixaria o livro das mágicas e, contemporaneizando a mensagem, ele pegaria uma Bíblia agora. Ele deixaria o livro das mágicas e pegaria agora a Bíblia. Mas olhe para cá, Deus não vê na superficialidade, Deus vai na raiz. A palavra motivação vem de motivo, e motivo vem de motor, aquilo que aciona o que eu faço. Ele somente trocaria a ferramenta, a motivação era a mesma. Ele ainda queria ser o centro, ele ainda queria desfrutar daquilo que ele era. Olhe para mim, a tradução em espanhol diz assim: e Simão, vendo que sua popularidade cayera, quiso o Espírito Santo. E Simão, vendo que a sua popularidade caiu, ele quis o Espírito Santo. O IBGE não tem capacidade de classificar quem verdadeiramente é crente. Deus está fazendo algo novo na nação brasileira, e Deus vai nos levar a um encontro de arrependimento e experiência com o Evangelho. Porque está sendo levantado um grupo perigoso no Brasil. O mercado gospel é grande, é abençoador, é uma indústria poderosa e vai aumentar. O problema não é este, o problema é os Simãos que nasceram por aí. Abre o seu dicionário depois e procure a palavra simonia. O que significa simonia? É a venda de coisas santas, venda e compra de dons eclesiásticos. Quem originou a simonia foi Simão, alguém que quer os privilégios, mas não quer os deveres. Pastor, com todo respeito, nós estamos cheios de adolescentes espirituais. Agora não falo da idade biológica. Se vocês lerem a Bíblia, a cultura judaica não tem adolescência, ou é menino ou é homem. Paulo
Paulo disse: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Quando eu cresci e me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Como a sociologia vai classificar isso? Vai classificar adolescente como um ser em formação, que quer direitos de adultos, mas quer deveres de criança. Quer dormir no quarto com a namorada, mas não sabe o que é pagar IPTU, não sabe o que é pagar água e luz. Deus está encontrando alguém esta noite. A obra de Deus vai ser verdadeira. Agora, eu falei que era didático. No que está sustentado a falsa conversão? Quais são os pilares que sustentam a falsa conversão? Primeiro pilar que sustenta a falsa conversão é uma fé cultural. O Brasil pode se constituir laico, mas a sua fundamentação cultural é católica. Os jesuítas culturaram esta nação no que diz respeito à fé. Ainda que mal compreendida, esta raiz entrou na mente da gente. Sabe quando lançaram o hino do Regis Danese, Entra na Minha Casa? Eu estava pregando no estado da Bahia. Não há nenhum problema quanto a isso, não tem nada a ver com ele. Mas lá eu estava pregando em Feira de Santana. Eu passei em alguns lugares, tinha funk com aquela letra, tinha gente dançando carnaval com aquela letra. Aí você diz: e qual é o problema, pastor? O problema não está na letra, está no problema cultural do Brasil. Que nós olhamos para um programa de televisão e que alguém diz glória a Deus, e a gente diz fulano de tal glorificou a Deus em rede nacional. Deus não precisa disso aí não. Deus precisa de uma igreja que glorifica Ele, é no cotidiano da vida. Uma fé cultural. Todo mundo diz no Brasil: eu sou filho de Deus. Você vai evangelizar as pessoas, o que ela diz? Eu também creio em Deus. Para alguns é uma ofensa você tentar pregar, porque você está condicionando ele como não salvo. Ele diz: espera aí, eu também sou filho de Deus, eu também creio. O problema é que Paulo escreveu aos Coríntios que nós temos que destruir sofismas. Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. O que é sofisma? É uma mentira contadas com argumentos verdadeiros para passar por verdade. Tem gente que nunca se converteu. É uma fé cultural, é a fé do momento. Eu estou em uma região católica, com todo respeito, falo isso porque falei quinta-feira no culto que preguei na sede, e é vergonhoso porque esta fé não ensinou eles a orar. Aí eles vêm visitar a igreja, a gente ora, e eles creem há muito mais tempo que a gente, mas não tem relação, porque é uma fé cultural, é uma fé nominal. Nos Estados Unidos tem crentes que vai na igreja 2 vezes, no primeiro semestre na Páscoa, para renovar o carnê de membro, e depois no segundo semestre lá no Natal para confirmar que é membro. Olhe para mim, e tem evangélicos nominais também. Se você chegar agora lá no boteco, no bar, e ele está jogando sinuca, está bebendo cerveja, está bebendo cachaça, se ele é desviado e você perguntar qual é a tua religião, ele não vai dizer que está desviado, ele não vai dizer que está errado, vai dizer que ele é evangélico. É uma fé cultural. É por isso que eu creio que o Espírito Santo vai dar uma experiência para alguém aqui hoje. Quem recebe isso, levante a sua mão. Há um temor do Espírito Santo sobre nós aqui. Alguém vai sair da dimensão da cultura e vai receber a experiência com o céu. Alguém vai receber esta experiência. Você crê porque experimentou a graça salvadora de Deus sobre a sua vida. Qual é o segundo pilar que sustenta a falsa conversão? Qual é o meu medo, filhos? É que tem gente indo para lá achando que lá é o céu e não é o céu. Pastor, tem gente que está esperando bem-vindos, benditos do meu Pai, e não vai receber isso. Vai ser frustrante, porque vai receber um apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ser escolhido é responder à vocação da salvação. Em segundo lugar, qual é o pilar que sustenta uma falsa conversão? Além de uma fé cultural, uma fé hedonista. Edom, prazer, uma fé em troca de prazeres. Você chega na pessoa e diz: você é feio, mas se tu virar crente, ele vai te dar uma mulher. Como é que ela vai virar crente? Ele vai querer na hora. Tu está quebrado, tu não tem dinheiro, tu não tem um pinto para dar água e um cachorro para fazer um carinho, mas se tu ir para a igreja, ele vai te prosperar. Irmão, ele vai querer, só que não entrou o evangelho na hora da prova, não vai dar certo. Na hora que Deus não dizer o amém que ele quer, ele vai desviar. É uma fé hedonista, é uma fé fundamentada do bem que Deus vai
vai dar. E esta geração mimada, que não aprendeu a experimentar o não do pai, porque nós temos dificuldade de dizer que não. Eu aprendi cedo a dizer que não, porque eu não tinha outra palavra para dizer. A missão, pastor, ensina a gente a dizer que não. Não dá, não dá, não dá, não dá. E os filhos vêm treinados. Olhe para mim, sabe o que Deus tem para você nesses dias? Um não. E esse não é porque Ele não lhe ama, é porque Ele lhe ama tanto que Ele está lhe protegendo. Alguém pegou essa palavra? Ele ama tanto você que Ele está dizendo que não. Levante a mão, levante a mão. Deus está dizendo: não questiona. Quem és tu, ó barro, para questionar com o oleiro? Eu sou Deus e eu vejo além da curva. Quem recebe celebra a Deus pelo cuidado dele. Uma fé hedonista. As igrejas estão lotadas, as concentrações de prosperidade se enchem. Deus dá prosperidade, dá, eu não estou sendo desequilibrado, mas a sua conversão não pode ser fundamentada nessa ideia. O terceiro pilar que fundamenta uma falsa conversão, olhe para mim agora, é uma fé ilusória. Eita, eu vou explicar para vocês. Quem tem filho já passou por isso. É normal você ver o seu filho conversando sozinho, não é criança? Não repreende que não é demônio não, irmão. É criança, psicologia infantil. Agora se ele tem 30 anos, não saiu da sua casa, não faz nada e conversa sozinho, aí repreende. Pode ser uma legião. Faz um jejumzinho antes, vai que não está com autoridade de repreender, e é grande a coisa. Porque as crianças criam amigos imaginários. A Sueli tem 11 anos, mas Sueli tem uma inocência, brinca de boneca e tal. Eu lembro de um dia que ela chegou em casa da escola, e minha filha tem uns olhos bem grandes assim, tipo índia. E ela chegou em casa, eu estava sentado no meu sofá. Ela sentou assim no braço do sofá, me deu um abraço e disse assim: pai. E aqueles olhos já encheram de lágrimas. O que deu, filha? Quem garante que o nosso Deus é vivo? Aquela época de celebração de Páscoa. O que garante que o nosso Deus é vivo? E já caiu aquela lágrima quente. Eu disse: espera aí, vem, acompanha o pai. Eu me atirei sobre a cama, disse: deita aqui no braço do pai. Ela deitou e disse assim: tu acha que se Jesus não fosse vivo, o pai ia ser crente há tantos anos? É verdade, pai. Então Jesus é vivo? Claro que é. Já enxugou as lágrimas, levantou e saiu caminhando, porque ela precisa de algo palpável ainda. Deus vai dar uma experiência gloriosa para você. Eu sinto graça que Deus está quebrando aqui. Deus está quebrando qualquer dúvida da sua mente. Oh glória. Mas olhe para mim, amigo imaginário, brinca sozinha, fala sozinha. O problema é que nós crescemos e construímos Jesus como um amigo imaginário. Como assim? A gente não é escriturístico, a gente não lê a Bíblia. Você já pensou se o arrebatamento fosse hoje e o pré-requisito fosse ter lido toda a Bíblia? Um lote de gente ficaria para fora, inclusive alguns obreiros. A gente vai formando uma fé fundamentada em conceitos ouvidos. Aí eu vou para o youtuber, e o youtuber prega, nunca cuidou de uma igreja, não orou, nunca jejuou, não sabe o que é ficar até 1 da manhã aconselhando alguém para não se desviar, mas leu 3 versículos da Bíblia. Como tem milhões de seguidores, os bobos vão atrás, e me perdoa a expressão. Aí eles pegam um conceito deles, aí vem na igreja, me ouve pregar hoje, pega mais um conceito, e aí a pessoa constrói um Jesus do seu gosto, um amigo imaginário, um Jesus na sua ideia, no seu conceito, que cumpre o seu desejo. Olhe para mim aqui, ó. Isso aconteceu na Bíblia. Se você ler a Bíblia em Lucas 18 versículo 11, você vai ver que a Bíblia diz que aquele homem orava. Aquele homem chamado o fariseu, a Bíblia diz no versículo 11 do capítulo 18, e o fariseu orava dele para ele mesmo. Ele construiu uma religião que ele falava e ele mesmo dava a resposta. Quantas pessoas congregam conosco, pastor, que não dobram o joelho para orar? Elas criam uma ideia, elas criam uma voz e diz: Deus falou, opa, vai dar certo, vai viver, não vai morrer. Aí morre, desvia e bota a culpa em Deus. Você criou um Jesus imaginário. O fariseu orava dele para ele mesmo. A Bíblia diz em Reis capítulo 5 versículo 11 que Naamã ficou bravo. Quem lembra? Que Naamã tinha lepra, era para descer 7 vezes no Rio Jordão. Aí o que é que a Bíblia diz? Que ele saiu bravo porque ele dizia: pensava eu
que o profeta sairia, colocaria a mão sobre mim e me curaria. Quanta gente fundamentado na ideia de uma fé ilusória. Olhe para mim aqui, ó, com todo o respeito, o que eu quero dizer a vocês. Eu disse para a igreja que eu sou pastor. Não adianta colocar no Facebook, no comentário para alguém: Deus te abençoe. Deus não abençoa o que eu quero que seja abençoado. Deus abençoa aquele que Ele disse que já é abençoado. Eu não posso, como pastor, me constranjo às vezes, porque os casais se separam na igreja, dá um mês, já tem outro relacionamento, e um monte de crente incoerente, falta de vigilância, de maturidade. Se não tem nada para falar, não fale. Eles vão lá depois de um mês que a relação acabou e começou uma relação nova, eles já vão lá: Deus abençoe vocês, Deus tem o melhor para vocês, que o céu. Eu sei que existem casos e casos, mas quando não se sabe, não se mete. Quando não sabe o que dizer, é melhor não falar nada. Deus não abençoa o que eu determino que deve ser abençoado. Deus abençoa o que a palavra garante. Deixa eu ver quem honra a Deus pela palavra. Deus não quer que você tenha um amigo imaginário, Ele quer ser um amigo real para você. Oh glória. Ele não quer que você viva de ouvir, Ele quer que você experimente. E o quarto pilar que sustenta uma falsa conversão é uma fé herdada, mas não como a fé que Timóteo recebeu da avó e da mãe, mas como uma fé herdada só como cultura. Por que tu vai na igreja? A mãe vai. Alguém chega a dizer assim: ó, por que tu não faz tal coisa? Teu pastor te proíbe. Ele proíbe. Nunca mais diga isso. Diga: não importa se o pastor proíbe, Deus me proíbe, e eu não faço isso porque eu quero agradar a Deus. Oh glória. Oh glória. Eu oro, meus irmãos, todos os dias. O meu filho tem 15 para 16 anos, a minha filha tem 11. Eu oro todos os dias e a minha oração é esta: Espírito Santo, dá uma experiência para o Gonçalo. Espírito Santo, encontra a Suelen e dá uma experiência para ela. Eles têm que te encontrar. O Espírito Santo está procurando alguém que tem desejo de ter um encontro com Ele. Olha o que Pedro disse. Ele disse assim: não foi com ouro, não foi com prata, nem com coisas corruptíveis que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Deixa eu ver quem recebe esta palavra. O precioso sangue. Este sangue quebra cadeias esta noite. Este sangue abre as cadeias para você sair. Eu levanto a minha mão na autoridade do Espírito Santo para dizer: se você quiser, Deus está desejando te encontrar. Esta noite eu vou deixar você celebrar a Deus aqui. Oh glória, oh glória. Quais são as consequências da falsa conversão? Quais são as consequências? Se os pilares fundamentam, quais são as consequências? Primeiro, o perigo de adorar as bênçãos no lugar do abençoador. O povo pecou, levantaram a serpente de bronze no deserto, pastor, símbolo de Cristo, mas o Senhor não mandou adorar a serpente. Sabe o que eles fizeram? Pegaram a serpente, guardaram num jardim e adoraram por 700 anos. E Deus disse: destrua este Deus chamado Neustã. Que Deus era esse? A serpente. Os crentes estão adorando as bênçãos porque não se converteram. Está fácil ser crente, está bom demais ser crente. Eu ligo meu carro, tem ar-condicionado, eu chego na igreja, parece que eu tomei banho recém. Está coisa boa demais ser crente. Oh irmão, está bom demais ser crente. Hoje ninguém te apedreja, ninguém joga água quente, ninguém atiça os cachorros em você. Teve uma época, pastor, que ser crente não era fácil. Teve uma época que ser crente, os nossos filhos eram recriminados na escola. Hoje no Rio Grande do Sul, o presidente do CONER, do Conselho Religioso do Estado, é membro de nossa igreja, é pastor de nossa igreja. Na época
A nossa igreja, a Assembleia de Deus, era tido como seita. Não era seita no conselho religioso do estado. Hoje é a igreja que governa isso. Deus está mudando a nossa história, mas tem gente que adora a bênção no lugar do abençoador. Com todo respeito a vocês, tem músico que se não for o instrumento dele, ele não toca. Tem músico que se tocar no que pertence a ele, ele briga. Tem gente que não for do jeito dele, não vai mais congregar. Olha, você tem ar-condicionado, tem cadeira estofada, tem som maravilhoso, tem pregação excelente. Você tem que adorar a Deus, mas não adorar aquilo que Deus lhe deu. Eu estou recebendo autoridade para dizer algo aqui. Deus dará de tudo para quem não é dono de nada. Deus dará. Alguém pega essa palavra? Ai, alguém aqui tem que receber. Deus está abrindo a porta para alguém, porque você não é dono de nada, você não tem possessão de nada, e o Senhor está dizendo para quem é despojado: eu abro a porta do tudo. Deixa eu ver quem pega esta palavra. Eu escrevi nesse livro um capítulo que eu aprendi que se eu cuidar o que Deus ama, Deus investirá em mim. Eu amo a igreja, eu gosto de estar na igreja. Tem culto, eu estou na igreja. Não importa se é culto diário, eu estou na igreja, porque eu sei que é aqui que Deus ordenou a bênção. Eu descobri, pastor, que quando eu quero algo de Deus, eu cuido da igreja, eu abençoo a igreja. Irmão, estou agradando a noiva dele. Você pega, meu filho, que eu vou te dar o que você está precisando. Eu não vim aqui adorar outra coisa. O mais importante não é viajar de lá para cá, ou quem sabe ter uma posição de destaque como pastor da igreja. O importante é que ele me amou primeiro, ele me perdoou. Quando eu fugi dele, ele me buscou. Quando eu blasfemei contra ele, ele liberou palavras de amor para a minha vida. Consequência de gente que não se converteu é adorar a bênção. Segundo perigo da falsa conversão, ter uma fidelidade circunstancial. Quando a pessoa vem para mim assim, irmãs, e me diz assim: pastor, o senhor sabe. Eu já digo: não sei de nada não. O senhor sabe como é que é o ensino médio. Não sei de nada não. Porque Daniel não foi para o ensino médio, ele foi para a Babilônia. Ali era difícil. Quem não se converteu tem uma fé circunstancial, territorial. É crente se alguém está olhando, é crente se as coisas estão dando certo. Olhe para mim aqui, olhe para mim, olhe para o pastor aqui, Deus vai abrir a porta da Universidade Federal para você. E olhe para mim aqui, não é só porque você é bom, é porque Deus quer o céu lá dentro, e o céu está dentro de você. Você vai levar. Alguém pegou a palavra? Alguém pegou? Pastor, quando a gente passa na porta de uma universidade, a gente diz: nunca vou entrar aí. Não é você que tem que entrar, é o céu. Aí tu diz: então vou me encher do céu, porque o céu é o passaporte lá para dentro. Alguém pegou a palavra aqui? Ei, quem está cheio do céu, quem está cheio do céu, se torna imparável. Levante a sua mão e celebre a Deus que te escolheu. Meu Deus, fique com a mão levantada. O Espírito Santo está me dizendo agora que Deus vai quebrar esta vida de montanha russa de alguém. Esse sobe e desce vai acabar. Deus não duvida do teu desejo de ser fiel a Ele. Deus sabe dos teus conflitos, só que o Espírito Santo escolheu este congresso para transformar você, para encher você, para revestir você. Alguém está pegando esta palavra? Deus está dizendo: naquela área que o diabo te humilhou, alguém pegou? Você não consegue mais orar, não consegue levantar a cabeça, há um peso, uma condenação e uma tristeza. Deus está dizendo para você: eu te lavo nesta noite, eu jogo somente a água suja fora, você ainda fica nos meus braços. Eu te lavo esta noite, diz o Espírito de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Só quem vai ser fiel
Só quem vai ser fiel em qualquer circunstância, só quem vai ser fiel, só quem vai ser fiel, só quem vai ser fiel. Aquela universidade vai conhecer um crente diferente este ano, pastor. Aquela escola vai conhecer um crente aquela empresa vai ver um crente diferente. Não vai ver você andando vazio, tu vai ser uma tocha acesa de Deus lá. Prepara-te, alguém vai receber uma experiência poderosa. Este ano é o ano de Deus impactar você. Prepara-te, eu recebo do Espírito, Ele está me dizendo: não te convidaram para entrar, não te convidaram para participar, fecharam a porta na hora da reunião, mas eu já entrei lá, porque no RH quem manda sou eu, nas finanças quem manda sou eu mando, diz o Espírito. Deixa eu ver quem celebra a Deus. Veio uma unção especial sobre nós, veio uma unção. E o Pai não busca os falsos, Ele busca os verdadeiros adoradores. Deixa eu ver se eles chegaram. Glória, glória. Eu senti a presença do Espírito. Deixa eu ir terminando. Terceiro perigo da falsa conversão: o perigo de um culto fingido. Jesus chega no poço de Jacó, ele é judeu, a samaritana está ali, e ela diz: vocês adoram lá, nós adoramos cá. Jesus diz: vocês adoram sem saber quem vocês estão adorando. Não é um culto verdadeiro. Quem não se converteu não consegue dar um culto verdadeiro. Quem não se converteu não tem paladar de ovelha para comer uma palavra dessa, porque a Bíblia diz que os filhos da verdade amam a verdade. O apóstolo diz: quem é de Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Olhe para mim aqui, o céu quer te encontrar hoje. O céu não está olhando para o teu pai e a tua mãe, está olhando para você. O céu não está buscando lágrima nos olhos dos teus pais, ele está buscando lágrima nos teus olhos esta noite aqui. E o Senhor está dizendo: acabou o tempo de me adorar pela metade. Você não é fingido, você é verdadeiro. Pastor, eu estou pregando a palavra de Deus para nós aqui. A Bíblia diz assim: olha o que Jesus disse. Alguém disse: eu curei no teu nome, eu preguei no teu nome. Jesus disse assim: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Sim, olhe para mim, perdão pelo meu gauchês. Nunca vos conheci significa: eu nunca vi vocês sem roupa, vocês sempre estavam transvestidos, vocês nunca mostraram quem vocês eram. A palavra nunca vos conheci significa: vocês desfrutaram da minha autoridade, mas não da minha intimidade. Então Deus não quer te levar para buscar a Ele por dons, Deus quer te levar a buscar a Ele para ter uma experiência. Alguém está tirando a máscara, alguém está tirando a roupa e está dizendo: sou como sou, mas do jeito que eu sou teu, me pega e faz o que tu quiser. E Deus está dizendo: prepara-te, ó barro, porque eu sou o oleiro e eu vou fazer como eu quero. Quais são as manifestações da verdadeira conversão? Primeiro, arrependimento. O irmão chegou para mim: pastor, não sei como vocês chamam aqui, nós chamamos de açude, uma lagoa, e começou assim na minha frente: o senhor sabe, né? Sei não. Eu pequei assim, ele contou. Aí eu comecei a me quebrantar e chorar. Pastor, eu lhe ofendi? Não, filho, me dá temor do jeito que você está contando essas coisas graves que você fez contra o Espírito Santo. Aí ele me olhou, porque ele estava debochando, entre aspas, do pecado que ele havia cometido, e achava que pelo simples fato de falar seria perdoado. Isso não é questão de matemática só. E aí quando ele viu que eu me quebrantei, ele disse: e agora, pastor, o que eu faço? Eu disse: a misericórdia está no terceiro andar, você pode alcançar ela. Como assim, pastor? Você tem que passar pelos 2 primeiros andares para depois chegar no terceiro. Lá está a misericórdia. E como é que é? A Bíblia diz: quem confessa é o primeiro, quem deixa é o segundo. Bem-vindo ao terceiro. Alcançou misericórdia.
Escutem o que o pastor Marciano vai dizer. Tem uma região do Brasil que às vezes eu vou pregar, eu me constranjo, pastor, porque se você não fizer um convite insistente e as pessoas virem, parece que a tua pregação não funcionou. Quando o pastor Spurgeon, um pastor batista reformado, assumiu a igreja que ele pastoreou, assumindo o lugar de um outro pastor, o Spurgeon pregou e não fez o convite. E como é uma igreja de presbitério, reuniram ele para cobrar ele, pastor. Como que o senhor não vai aproveitar esse momento em que o ferro foi aquecido e amoleceu para fazer o convite? Spurgeon olhou e disse: se é Deus que amolece o ferro, até na segunda-feira continua mole, porque Deus não faz o trabalho pela metade. Filhos, estamos vendo pouco arrependimento na igreja. Aí você faz o convite, vem o rapazinho arrastando os pés, a calça larga, rindo para todo mundo, e a gente dá glória. Ele não foi impactado pela presença de Deus. Porque quem é impactado pela presença de Deus, primeiro, antes de ser salvo, ele é condenado. É por isso que as pessoas não alcançam a graça, porque para Deus revelar a graça, ele tem que minimizar você e mostrar que você não presta. Quando ele te humilha e você diz: e agora é impagável, ele diz: mas eu te perdoo e eu te levanto. Alguém pegou a palavra? Arrependimento é dar meia volta, 180 graus. Arrependimento não são palavras, são atitudes. Deus está encontrando você esta noite. Alguém vai voltar para casa, vai passar um filtro no Facebook, aquela foto que envergonha Deus, você vai tirar de lá. Ah, é do meu passado, ninguém precisa ver o teu corpo. Você é crente lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Paulo disse aos Filipenses, capítulo 3, versículos 18, 19 e 20, que tem uma classe de crente que se constitui inimigo da cruz. Como um crente, pastor, vai ser inimigo da cruz? Por que eles são inimigos da cruz? Porque eles se gloriam do próprio passado. Arrependimento é olhar para aquilo ali e ter tristeza. Irmão, Jesus me encontrou quando eu tinha 15 anos. Eu venho de um mundo triste, família separada, droga. Aí ele me encontra em outubro do ano de 99. Em novembro ele me batiza com o Espírito Santo. Eu me fissurei em Deus. Eu nunca mais quis deixá-lo, porque ele nunca mais me deixou. Mas eu gostava do hip hop, eu gostava de um monte de coisa, mas eu entendi que não glorificava a Deus. Ele produziu arrependimento do meu coração. Eu disse: não quero aquilo que não engrandece a Deus. Ei, o tratar é profundo do Espírito Santo. Esse teu namoro só vai ter sucesso se você se arrepender das práticas. Os dois olhos de Deus são como tocha de fogo. Ainda que eu coloque a minha cama nas alturas, aí tu estás. E se eu fugir para o abismo, ali tu estás também. De longe tu me sondas e me conheces, oh glória. Deus está curando alguém hoje aqui. Deus está produzindo arrependimento. Segunda manifestação da salvação, está tudo no texto que nós lemos. Foco nas coisas celestiais. Qual era o foco do Simão? Terra, realização, poder, reconhecimento. Quem se converte, o foco está no céu. Alguém disse assim para mim: pastor Cornélio, pastor, tem que dar uma motivadinha no músico fulano, porque ele tem talento. Eu digo: quem tem chamada, o fogo arde e não deixa ele ficar quieto não, oh glória. O recanto, o remasso, requer. Eu não preciso buscar ninguém. Aí vem filhinho, vai tocar, pega. Eu não preciso viciar ninguém em oportunidade em púlpito, porque quem foi perdoado tem motivo para entrar por aquelas portas com ações de graça. Quem foi perdoado entra por ali dizendo assim: eu tenho uma dívida impagável, mas ele me perdoou. Eita glória, eita glória, eita glória, bendito é o Espírito Santo. Foco nas coisas do... Eu falo com crentes às vezes que num grupo de WhatsApp da igreja que só tem coisa do céu, eles não querem, mas no do futebol eles querem. Foco nas coisas do céu. Ei, quem já morreu com Cristo, ressuscitou com Ele, busque as coisas que são de cima. Oh glória a Deus. Terceira manifestação da verdadeira salvação, valorização da oração. Simão pede oração quando ele se converte. Ora por mim.
E em último lugar eu termino a pregação. O versículo 25 diz que eles saíram dali pregando e dando testemunho de Cristo. Qual é a manifestação da verdadeira salvação? É que os crentes salvos, com a boca eles pregam, mas com os pés eles confirmam que estão pregando. Oh glória, quem pegou essa palavra? Oh glória. O maior desafio do Brasil não é pregadores aparecerem, são os despregadores desaparecerem. O desafio do Brasil não é pregar o evangelho, é nós cuidarmos para não destruir com as mãos aquilo que já pedimos de joelhos. Deus quer te usar de maneira extraordinária. Se coloque sobre os pés agora comigo, se levantem em nome de Jesus. Deus quer te usar. Agora olha o que o pastor vai dizer. A tua maior ferramenta não é o dom de línguas. A tua maior ferramenta não é a graça para expulsar um demônio. A tua maior ferramenta é o teu testemunho. Vão fazer de tudo para comprar você, vão fazer de tudo para contaminar você, e Deus está precisando de uma geração que sabe dizer não. Oh glória, oh pastor Cornélio, aquela palavra que Davi diz quando Saul, vai colocar a roupa de Saul sobre Davi, quando ele vai colocar, diz que Davi tenta caminhar. Eu gosto dessa expressão que Davi diz assim: tira isso de mim, porque eu não estou acostumado com esta coisa, eu não estou acostumado com estas coisas. Deus precisa levantar uma geração que quando o mundo faz a proposta, você diga: eu não estou acostumado com isso aí, eu sou diferente. Eita, alguém pega essa palavra. Jesus disse assim: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, para mais nada presta, a não ser pisado pelos homens. Jesus não está falando de tempero, Ele está falando da vida cristã. Ele não está falando do sal, Ele está falando de mim, falando de você. Ele está dizendo qual é a tarefa primeira do sal. Não é salgar. O sal salga, existe para salgar. Se não salga, não presta para existir. Jesus está dizendo assim: você é o sal, você tem que cumprir o papel que dá razão para a sua existência. Se você não cumpre o papel que dá razão para a sua existência, você é pior que um aborto. Era melhor não ter nascido. Deus está encontrando alguém esta noite aqui que quer ser usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agora, Ele quer dar uma experiência para alguém. Oh meu Deus, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Eu sei que eu tenho um espacinho aqui, pastor Neto. Posso fazer? Eu quero orar agora. O Espírito Santo quer produzir em nós verdadeira conversão. O apóstolo Tiago disse: chorai pelas vossas misérias. A gente chora porque o namoro acabou, a gente chora porque o emprego a gente perdeu, mas a gente não consegue chorar pelas nossas misérias. Oh glória. Chorem pelas vossas misérias. O que eu não mato hoje pode me matar amanhã. Eu quero orar agora, mas é agora, por alguém que ouviu a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito se ouve no ouvido, mas se sente aqui, nesta região. É aqui que gela, é aqui que as pernas amolecem. Se você ouviu, mas já tinha que estar agindo, ouviu e quer orar comigo agora, esta vida de montanha russa vai acabar. Deus lava o nenê, joga água suja, mas você fica com ele. Se tu quer orar comigo agora, para assumir uma postura de verdadeiro servo, verdadeira serva, verdadeira conversão agora, não importa se você está lá atrás, está aqui na frente, está lá na galeria, isso é para quem o Espírito Santo pegou. Quer orar comigo? Tem um espaço aqui na frente agora. E se você quer orar, saiba, isso não depende do A, do B ou do C, de quem está na direita ou está na esquerda. É algo entre você e o Espírito Santo, porque cada um volta para a sua própria casa, e cada um tem o seu próprio desafio, e cada um se encontra com o seu próprio Senhor. Então se tu quer orar comigo agora, como o pastor me deu liberdade, eu quero ministrar sobre você a experiência do Espírito Santo, da verdadeira
verdadeira conversão, sai do seu lugar e vem aqui ao altar e diga: Senhor, eu quero me encontrar contigo plenamente, porque não vale a pena ter outras coisas e não a tua presença. Eu quero, Senhor, eu preciso. Venha dizendo: Senhor, me perdoa por não ter amado completamente a palavra. Este ano eu leio a Bíblia. Diga para o Senhor: este ano eu vou ler a Bíblia, eu vou me autodisciplinar, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler todinha a Bíblia, e se chegar em dezembro eu não conseguir, o diabo não vai me acusar, eu vou continuar lendo, porque esta palavra se renova todos os dias. Oh meu Deus, oh pastor, esses jovens aqui não vão ser levados por movimentos espúrios, não. Esses jovens aqui vão ser escriturísticos, vão estar fundamentados na palavra. Não vai ser qualquer oba-oba que vai arrastar vocês, não é qualquer videozinho no YouTube bem gravado de qualquer um que se nomenclatura possuidor de uma comunidade evangélica que vai lhe arrastar. Você é pentecostal, você nasceu neste ambiente de glória, você nasceu neste ambiente de fogo. Foi aqui na Assembleia de Deus que Deus te gerou, foi aqui que você... Tem gente aqui, ó, que está atrás de uma busca, está com uma busca enrefreada de coisas novas. Esses movimentinhos novos vão acabar. Fique onde tem raiz. Deus te levantou, Deus te chamou, Deus te escolheu. Vai lá, o culto é mais gostosinho, tem um movimentinho, mas acaba rápido. Não tem estrutura, não tem história, não tem raiz. Deus escolheu você Catalão para viver o maior movimento pentecostal da história. Deus vai incendiar este lugar, Deus vai incendiar esta geração. Ai, vem, ai, você não pode voltar para casa brigado com Deus. Você não pode dormir mais uma noite brigado com Deus. Sai daí e vem se reconciliar. Se você não está tomando a ceia faz tempo, você não pode dormir mais uma noite brigado com Deus. Sai daí e diga: Espírito Santo, me renova. Oh glória, oh glória. Vem, alguém está vindo. Feche os olhos que eu vou orar agora. Meu Deus, o Espírito Santo está levando alguém a reconhecer as próprias misérias. Giovanni, o Espírito Santo, numa linguagem humana, é clara. Eles já estavam na linguagem humana quase rouco de tanto falar com alguns e eles não ouvirem. Mas alguém está dizendo: Senhor, eu nunca mais vou endurecer o meu coração com a sua voz. Alguém está dizendo: Espírito Santo, eu nunca mais vou abrir mão da experiência prioritária que é sentir a tua presença. Fecha os olhos agora. Senhor, eu levanto a minha mão sem ira e sem contenda. O Senhor me trouxe aqui não simplesmente porque é um lugar bom, mas porque tu tinhas uma palavra ao nosso coração. Espírito Santo, nos conduza em uma viagem introspectiva de reconhecer as falhas, de reconhecer os pecados, de reconhecer as misérias,